Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do ProCientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo tático, né, que nem eu prometi, apresentando o Paulo Turra para vocês. Peço desculpa, esse vídeo deveria ter saído no sábado, né, mas infelizmente não consegui fazer no sábado porque eu estava em Brasília. Eu fui cobrir um evento chamado Anime Summit para o meu outro canal, o canal do Rex, que é onde eu faço cobertura, né, de eventos geek e tudo mais. Fui lá naquele evento, portanto, acabei não podendo gravar um vídeo para esse canal. E aí eu decidi que eu ia gravar esse vídeo com mais cuidado. Logo decidi primeiro voltar para casa antes de gravar, tá? Então vamos falar um pouco sobre Paulo Turra. A fala vai ser mais tática do que de trajetória ou algo do gênero, porque o Paulo Turra tem uma carreira bem específica, bem clássica, né? É um técnico que tem bastante associação com o Filipão. Também já foi profissional em times como, por exemplo, o Cianorte, lá por volta de 2015, 2016, e depois seguiu o Filipão em todos os seus passos até o ano passado, até esse ano, na verdade, né? Onde o Filipão falou que se aposentaria como técnico, virou o coordenador técnico do Atlético Paranaense, e com isso Paulo Turra assumiu o posto. Isso quase todo mundo já sabe, então eu achei mais interessante focar na parte técnica do parte tática, perdão, do Paulo Turra. Vamos explicar taticamente como o Paulo Turra provavelmente deve vir a jogar no Santos, tá? E aí é importante a gente entender que houveram dois Paulos Turra, pelo menos na minha visão. Um Paulo Turra, Campeonato Paranaense, com times mais fracos, e um Paulo Turra, Campeonato Brasileiro, com times mais fortes. Isso é algo que eu analisei usando duas comparações. O Future, que fez uma análise do Paulo Turra antes de começar o Brasileirão, e também o canal do Luiz Fernando. Luiz Fernando, um homem que apareceu no vídeo do Noronha recentemente, opinando sobre o Paulo Turra, do canal Palavra de Atleticano, tá? Eu vi alguns pós-jogos dele falando do Turra e comecei a perceber alguns padrões, ok? E nesses padrões eu começo a pescar o que se tornou o Turra ao longo do Brasileiro e qual linha ele seguiu, tá bom? Então vamos começar a analisar taticamente o trabalho do Paulo Turra no Atlético Paranaense e o que podemos esperar do trabalho dele no Santos. Bom, inicialmente eu faço dois mapas táticos. Esse seria o do Paulo Turra no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, o Paulo Turra jogava com uma linha de 4, ok? Então eu coloquei aqui com Lucas Pires, Messias, Joaquim e Inocêncio, que é o que a gente tem titular hoje, e um volante ficava para ajudar a saída de bola. Eu ousaria falar que seria o Dodi, tá? Mas será que o Dodi seria o primeiro volante? Não, mas na construção, esse volante que fica aqui, geralmente ele ajuda na construção. Então ele vai poder fazer dois tipos de movimentação, tá? Bom, além disso, mais à frente ele jogava com dois meias abertos, que não seriam pontas, mas sim meias que jogam centralizados. Isso geralmente no estadual. Então seria ele, por exemplo, Soteldo e Lucas Lima, tá? Então o Lucas Lima jogando um pouquinho mais para a direita, o Soteldo mais pela esquerda, talvez entrando um Ângelo aqui no lugar do Lucas Lima para dar mais mobilidade. E no ataque ele gosta bastante de dois atacantes, então ele usava principalmente Vitor Roque e Pablo, né? Aqui no Santos eu imagino que seria o Marcos Leonardo, mais apontado, e o David ou Mendonça fazendo aquela função de segundo atacante. Rex, mas o David é alto e tal, não sei, mas o David ele tem um posicionamento interessante, muitas vezes de sair da área, buscar a bola, até mais que o Marcos Leonardo. Então eu acho que se a gente fosse pegar o Paulo Turra, que jogou o Paranaense, a gente teria um esquema mais ou menos assim. Nessa situação do Paulo Turra, o que a gente viu muito no Paranaense acontecer? O Paulo Turra montava uma saída sustentada com 5 homens, tá? E enquanto os outros avançavam, né? Então o Soteldo abria numa ponta, o Lucas Lima abriria na outra. Vou escolher aqui o David, tá? Pra ficar no time. O David ficaria um pouco mais atrás, o Marcos pra frente e o Fernandes compondo o meio de campo. A bola seria trabalhada aqui, enquanto o outro time, aqui tá a escalação, por exemplo, do Bahia, tá? Então vamos colocar o Bahia aqui em campo mais ou menos, pra gente poder ter alguém, né, pra usar nessa comparação. Então, enquanto a gente teria aqui, por exemplo, o time do Bahia, né, apertando o time do Santos, sei que ninguém gosta muito de lembrar desse jogo, mas tudo bem. A gente vende David Duarte, era um zagueiro, né? Sei lá como que era esse time. Aí tem 6 jogadores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom. Então 11 jogadores aqui do Bahia. Então enquanto o ataque estivesse aqui, o meio estivesse pressionando aqui, o que o Santos faria, né, nessa escalação do Paulo Turra? Se apertasse muito, já é balão pra frente, tá? Se não, o time vai ficar tabelando entre zagueiros, goleiro e tal, até que este volante apareça livre.
Se esse volante aparecer livre, no Paranaense o Paulo Turra fazia a seguinte coisa. O Dodge pode passar aqui pro David, que vai recuar para trabalhar a bola, ou para um dos pontos que vai recuar, ou para o Rodrigo Fernandes para tentar dar continuidade de jogo saindo por baixo. Agora, outra opção seria o Dodge pegou a bola e já abre em lançamentos. O time do Paulo Turra, mesmo no Paranaense, onde o Atlético Paranaense era bem melhor que seus adversários, ele utilizava muito dessa bola longa e de ganhar a segunda bola. Então, o volante central, né, que fica aqui nessa frente de linha de zaga, aqui, que basicamente no caso seria o Dodge, ele pega a bola e já lança para um dos pontas. Você vai falar, esse ponta vai dominar e sair jogando? Não. Esse ponta ele faz a famosa parede para o lateral passar e sair jogando, tá? O lateral passar e sair jogando, ou para um dos volantes aproximarem, o ponta recua e aproxima, e aí, então, por exemplo, o segundo atacante seria o David, né? Então, o David, sei lá, o lançamento do hoje foi pro Lucas Lima. O David vai aproximar do Lucas Lima, tabelar aqui com o Rodrigo Fernandes e a jogada sair, né? Pode ser que às vezes o ponta também venha pra cá, fique, e o Fernandes que passasse, sabe? Então tem bastante revezamento do ponta com o lateral para ver quem passa, um sempre fica, e tem essa triangulação. O ponta, nesse esquema de lançamento do Dodge, né? Do lançamento desse meio, nessa saída sustentada, o ponta teria como função receber a bola e fazer a parede para fazer o pivô, né? E aí ele sai fazendo distribuição de jogo. O ponta não é tanto um cara que vai sair para um contra um sempre. Muitas vezes ele vai ser o cara que faz a parede para fazer a distribuição de jogo. Isso é uma característica do jogo do Paulo Turra. Ele faz bastante essa triangulação para conseguir pegar alguém livre nas costas do lateral oposto, tá? O Paulo Turra, ele também tem uma outra função interessante, que ele gosta muito do acúmulo de jogadores no momento do ataque. Então, por exemplo, vamos falar que a bola está aqui com o Soteldo pela esquerda, né? O Lucas Lima vai estar aqui, né? E o Dodge vai aproximar, e por exemplo o Marcos pode recuar e o David vai ir para a área, né? Vai lembrar que se isso acontecer o Fernandes vai ficar mais atrás, né? Então teria uma linha de 3 aqui, o Inocêncio mais retaguardado também. Mas o que vai acontecer é que o Lucas Lima também vai aprofundar para o meio e o Inocêncio vai dar amplitude. O time do Paulo Turra teria então essa triangulação e às vezes até mesmo um quadrado. Então às vezes acontece, por exemplo, vamos falar com o Marcos, né? Não volta. Quem volta é o David. Então, sorteio do Dodge David, o Lucas Lima poderia aproximar e fazer um quadrado. E de triangulação vira quase uma quadrangulação aqui, com o Lucas Pires e o Inocêncio nas pontas. Por quê? Porque isso faria com que os jogadores do Bahia tivessem que abrir bem, né? Os jogadores adversários tivessem que abrir bem para marcar os laterais que estão dando amplitude. E com essa amplitude, o time do Santos teria uma vantagem numérica aqui pelo centro do campo do adversário, porque teria 4 jogadores concentrados ali no meio. Então pensa comigo, um time que tem 2 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais. Se o Santos tem 4 no meio, porque os 2 laterais ofensivos do Santos estão na amplitude e os laterais do adversário estão ocupados marcando o lateral do Santos, a gente teria 4 contra 4, então pelo menos uma igualdade numérica teria para tentar trabalhar a jogada e fazer um lance de gol. Então o Santos o time do Turra usava bastante disso no campeonato paranaense, dessa construção de pontas passando dando amplitude e o time se fechando pelo meio, então com seus pontas, com seus meias, com seus atacantes, para tentar construir uma jogada. Algo interessante também no momento dos cruzamentos do time do Paulo Turra é que muitas vezes entra sempre 3 homens. Então, por exemplo, tá com o Lucas Pires, vai entrar o Soteldo, vai entrar o Marcos Leonardo, vai entrar o David, tá ligado? Vai subir 3 homens e um fica aqui na sobra. Isso é interessante porque sempre tem 3 homens, mas a meta dos cruzamentos do Turra é exatamente essa: puxar a galera para dentro da área com esses 3 homens para um dos volantes, tá? Geralmente quem vai ser o volante que vai vir é o Dodge ou o Fernandes. No Atlético Paranaense era sempre o Fernandinho. Ele vem por trás. E aí esse cruzamento, de vez em ir para a área com esses 3 homens enfiados, ele vai para trás para pegar o cara que está aqui na entrada da área e chegar batendo pro gol. Então é algo que acontece muito no time do Paulo Turra, do volante chegar batendo por esses 3 homens, né, de ataque, irem para a área, afundarem a defesa do adversário e aí chega um volante pelas costas deles batendo, tá? Isso é uma característica muito típica também dos times ofensivamente do Paulo Turra. Quando defendem, o time do Paulo Turra costuma congestionar o meio de campo, tá? E isso eu acho que é uma das principais diferenças do time do Paulo Turra para o time do Odair. O Odair ele tem uma defesa extremamente recuada. A linha de defesa do Odair, Hellman, né? É uma linha de defesa que é basicamente por essa zona aqui do campo, ó. Deixa eu fazer o desenho. A zona do Odair de defesa é essa, tá?
Já a zona do Paulo Turra é uma zona intermediária, tá? É uma zona mais aqui, cruza um pouquinho aqui, né, tem um intersexo, porque basicamente não é que ele marca a linha média, mas não é que ele marca a linha recuada, mas ele marca em linha média. Ele costuma congestionar isso aqui com os laterais, né, com os volantes e os meias que recuam aqui para marcar. Então o meio de campo dele acaba ficando extremamente congestionado, deixando os zagueiros ali. Claro, se passa do meio de campo às vezes dá algum problema, e por isso que o Atlético Paranaense, por exemplo, já tomou mais gols no campeonato do que o Santos, tá? Mas é um time que tenta marcar mais ali no meio de campo, não tanto na cabeça de área. Inclusive, é um time que congestiona muitas vezes esta linha de campo aqui. Para quê? Para que o outro time seja obrigado a recuar a bola. Tem momento que o time do técnico Turra marcou pressão? Tem. Às vezes o que acontece é que o time do Turra, ele marca aqui nessa linha de meio de campo para não deixar a galera passar mesmo. E aí, quando o time adversário não consegue passar e recua para o goleiro, os atacantes sobem para cima e fazem uma marcação rápida em linha alta. E aí nessa marcação rápida em linha alta eles tentam roubar a bola aqui mais ou menos nessa região aqui, ó, um pouquinho, não dentro da área, mas ali numa linha mais avançada e fazer o gol. Então não é diferente do Odair, que muito raramente tinha pressão. O time do Turra costuma ter essa pressão, mas é uma pressão diferente. Agora, a gente viu aqui o time do Turra no Campeonato Paranaense. No Campeonato Brasileiro, pelo que eu vi no vídeo de olho do Atleticano, alguma coisa assim, que é o canal do Luiz Fernando, peço desculpa, vou deixar na descrição também o canal dele, tá? Assim como o Noronha fez, vou deixar também, é claro, o vídeo do Noronha, onde ele fala o que aconteceu muito no time do Atlético no Campeonato Brasileiro. O time do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele jogou muito mais no contra-ataque. Então, essa linha que era intermediária, continuou intermediária, mas intermediária um pouco mais recuado. E essa pressão ofensiva muitas vezes não aconteceu. Esse 4-2-3-1 foi mais frequente. Então, sairia o segundo atacante, ficaria só essa linha de 3 de fato aqui na frente. E aí, o time monta uma linha de 4 homens aqui com 3 à frente, tá? Também um pouco mais avançada que a linha do Odair. Então, pensa que a linha do Odair Helman, ela ficaria bem aqui, enquanto a linha do Turra fica mais à frente da área de fato, para tentar não deixar o time penetrar nessa linha. E aí, quando o time não penetra, né, ele já usa esses homens que já estão um pouco mais avançados, para que caso a bola recue, ele ainda assim faz uma pressão alta, tá? Mas de vez ser com 4, 5 homens que nem era no Paranaense, ele faz com apenas 3, então já é uma mudança importante. E um ponto que mudou muito do Turra do Paranaense pro brasileiro, pelo que eu percebi, foi construção de jogo. O Turra do Paranaense, por mais que não fosse sempre construído por baixo a bola, muitas vezes foi esse lançamento, esse pivô feito pelo ponta e 1-2 na jogada, no Campeonato Brasileiro, muitas mais vezes foi feita essa jogada de lançar a bola. O que me assusta? Pro Soteldo, por exemplo, com um jogador baixo, o Ângelo, que é um jogador com muito corpo, o Mendonça tudo bem, o Lucas Lima também não é um cara muito físico. Esse negócio de ficar lançando a bola para os pontas, que foi uma grande característica no campeonato, é algo que me preocupa, tá? Me preocupa bastante, parece não casar tanto com as características do Santos. Em suma, no Campeonato Brasileiro, o Turra apresentou novamente uma característica bem reativa, tá? Bem diferente do que foi no Paranaense, onde assim, não era uma postura ativa e propositiva, mas existia mais construção de jogada. No Brasileiro parece que o foco é muito mais em defender e construir por bolas longas do que de fato tentar construir algo, tá? Eu diria que é muito mais parecido com o Odair Helman do que a gente poderia pensar de um técnico que trabalhasse mais tipo um Dorival, sabe? Mas eu acho que o Turra talvez seja mais direto nessa ligação e mais persistente. E a linha, pra mim, o que muda e talvez melhore o Santos em relação ao Odair pro Turra é que a marcação devia ser lá embaixo na zaga, seja no meio de campo. O que pra mim vai ser bom, considerando que o Santos, na minha visão, tem até bons volantes. E eu acho que isso pode ajudar o Santos a fazer uma marcação um pouco mais alta, já que o nosso volante tem muita dificuldade de fechar às vezes a entrada da área. Eu acho que eles marcando uma linha um pouco mais alta pode melhorar a compactação do Santos e de fato fazer com que os pontas não fiquem tão lá atrás. E aí isso melhoraria também a saída de jogadas do Santos, tá? Inclusive no Brasileirão, os pontas do Turra tem sim sendo mais pontas do que só meia de recepção e parede. Então eles têm feito jogadas individuais.
Eu acho, e também, né, nos últimos jogos do Tuchel, todos foram ali num 4-3-3, um 4-2-3-1. Então esse 4-4-2 com dois atacantes, Pablo e Vitor Roque, sumiu e se deu conta um 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ou seja, o Tuchel mudou o jeito de jogar do Paranaense pro brasileiro. Para positivo não sei, mas para algo que se adaptasse ao time do Atlético. Eu não acho que é um técnico ruim, mas acho que é um técnico que pode sim ser tão problemático quanto o Odair, considerando que muitas das suas ideias são parecidas. Vai lembrar, vai mudar provavelmente a linha de marcação, e eu acho que isso é um ponto positivo, porque eu não gosto dessa linha extremamente recuada que o Odair Helman criou no Santos, mas eu acho que não vai ser um futebol vistoso de se ver ainda. Pode ser que melhore, e é aí pra isso que a gente está torcendo, tá bom? Peço seu like, seu comentário, seu curtir e sua inscrição. Muito obrigado. Deixe alguns vídeos recomendados, como o do Noronha, onde ele tem o Santos atleticano, né, pra falar um pouco. Eu acho que é um vídeo bem importante. E também o vídeo do Future sobre o Paulo Turra, tá bom? Muito obrigado, meus queridos. E agora eu fui.